Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo que eu faço aqui no meu canal. E hoje eu quero falar, nesse vídeo, eu quero falar sobre liderança. Como eu falei no vídeo anterior, eu falei sobre liderança e nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre liderança. E para você que ainda não me conhece, o meu nome é Fernando Lino, eu tenho o meu negócio próprio, eu trabalho por conta própria há mais de 10 anos. E ao longo desse tempo, eu venho estudando um pouco sobre liderança. E é uma coisa que a gente percebe em todos os segmentos que é uma dificuldade, né? Uma dificuldade de encontrar líderes em todas as camadas da sociedade. Em casa, né? Como pais, pai, mãe, na igreja, né, nas instituições religiosas, na política. Então, assim, a gente vive numa carência de líderes. Isso é uma coisa global, né? Não é uma coisa aqui da minha cidade ou aí da sua cidade. É uma coisa que a gente percebe isso em vários lugares e em vários países, né? Em todo mundo a gente percebe essa carência, né? Esse déficit de liderança. E se você é líder ou se você é um candidato a líder, entenda que se você quer ser líder, você tem que estar disposto a servir. E eu percebo que isso é a grande dificuldade da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas entende que ser líder é ser servido. Ela chegou num lugar de líder, numa posição de liderança, ela espera ser servida. E, na verdade, o verdadeiro líder, ele é servidor. O exemplo maior disso, o exemplo máximo disso, na minha opinião, é o exemplo de Jesus Cristo, né? De Jesus Cristo. Ele ensinou isso. Se você quer ser líder, você tem que estar disposto a servir. Quem quiser ser o maior entre vocês é o que serve. Então, a gente entende que o lugar do líder, o papel do líder é servir. E essa servidão, ela vem ao longo do tempo trazendo situações em que o líder tem que decidir. Uma delas, por exemplo, é com relação ao que fazer, né? Qual atitude tomar. Às vezes você, como pai, por exemplo, você não pode deixar o seu filho fazer o que ele quer. Ele tem que fazer o que tem que ser feito. Então, essa habilidade de ensinar e de mostrar pro filho, nesse exemplo, o que tem que ser feito, ele engloba em todos os demais aspectos, se trazendo para o lado empresarial. Então o líder, ele não tem que ser aquele cara bonzinho por ele ser servidor, ele não tem que ser aquele cara besta, por exemplo, que aceita tudo, que as pessoas, é só pedir que ele faz. Não é isso. Ele tem que dar para as pessoas, ele tem que influenciar as pessoas a fazer o que tem que ser feito. Como eu disse no vídeo anterior, ele tem que influenciar as pessoas, ele tem que conquistar essa autoridade com relação aos liderados para ele dizer o que tem que ser feito e as pessoas de boa disposição, de bom grado, né, elas fazerem. Então, essa habilidade, o líder ele só consegue se ele tiver a capacidade de ouvir. Ele só consegue influenciar e conquistar a autoridade dos liderados se ele tiver a capacidade de ouvir. Mas para você ouvir, você precisa de escolher, né? Então, se você não é uma pessoa que não gosta de ouvir, dificilmente você vai conseguir ser líder, porque essa habilidade é a principal. Como é que você vai saber o que o seu filho quer, por exemplo, se você não tem a habilidade de ouvir? E ouvir é diferente de escutar, né? Então, se você não mudar a direção, por exemplo, nesse caso, para ouvir, para ser líder, para servir, você não vai sair do lugar. Ou você vai
terminar aonde você está, porque você não vai mudar a direção, você está nessa direção, e se você não mudar a direção, você vai terminar exatamente onde começou. Então, falando um pouco mais sobre ouvir, né? Quando a pessoa está diante de você falando contigo, seja seu filho, sua esposa, seu marido, um colaborador, um funcionário, um parceiro de negócio, e você interrompe ela está falando contigo, e você interrompe, isso é muito comum, eu lido com isso constantemente, eu vejo pessoas no dia a dia, que às vezes você está falando com ela e ela te interrompe, e essa interrupção, ela passa mensagens negativas, para as pessoas que estão falando. E é sobre essas mensagens negativas que eu quero falar um pouco mais nesse vídeo. Então, se você interrompe uma pessoa, provavelmente você está com a cabeça ocupada com a resposta, pensando na resposta. E às vezes a pessoa que está falando contigo, ela não quer que você fale nada com ela. Geralmente mulher é assim, né? Nas DRs, né, do casal, a mulher ela só quer falar. Ela não quer que você concorde com ela, que você discorde dela, não. Ela só quer ouvidos para ela falar. E se você é um marido que já entendeu essa necessidade da sua mulher e você simplesmente esvazia sua mente e para diante dela e concentra no que ela quer falar, você ouvir, isso aí você já evita o início da Terceira Guerra Mundial. Então, quando a pessoa está falando contigo, eu estou te dando esse exemplo de marido e mulher, mas se você for para as organizações, você é um líder e na sua organização tem pessoas, se você vai para essas pessoas e não tem essa habilidade de ouvir, e quando a pessoa está falando, você ocupa a sua cabeça com respostas, com a resposta para o que ela está te falando, você passa uma mensagem negativa para a pessoa que está falando contigo. E provavelmente ela não vai conceder a autoridade para liderá-la, que você tanto precisa para liderar, né? O bom líder, ele consegue liderar várias pessoas. E essa liderança você tem que conquistá-la, né? Você tem que conquistar essa habilidade, essa autoridade para você liderar alguém. Uma outra mensagem muito negativa que passa para a pessoa que está falando com você é que se você recusa a ouvir ela, é porque você não está valorizando a opinião dela. E não tem coisa mais chata do que você se sentir desvalorizado, a sua opinião ser desvalorizada. Você perceber isso, você receber uma mensagem dessa, isso é desmotivante, né? Pensa aí você está falando com a pessoa está ali na sua frente, você está falando com ela e ela não está te ouvindo. Então você conclui que ela não está valorizando a sua opinião, a sua opinião não tem valor. Isso é péssimo, isso é péssimo. Falando para líderes, isso é péssimo, porque provavelmente com essa atitude você está cada vez mais longe de conquistar a autoridade para liderar essa pessoa que está falando contigo. Então, se atente a isso. Quando você estiver ouvindo uma pessoa, passe para ela a mensagem que a opinião dela é muito legal. Você está valorizando a opinião dela. E uma outra mensagem super negativa que passa quando você passa para a pessoa que está falando contigo, quando você interrompe uma frase dela, é que você deve acreditar que o que ela tem a dizer é muito mais importante do que eu tenho a dizer. Então, o que ela está falando não tem tanto valor assim. O que mais importa é o que eu tenho a falar, e não ela. E isso é muito ruim também. Isso é uma coisa muito negativa se tratando de liderança. E aí, às vezes, você fala assim, você argumenta, né? Você marido, por exemplo, ou você esposa, argumenta, mas eu sinto um profundo respeito pelo meu marido, pela minha esposa, mas sentir esse profundo respeito não tem muito a ver quando se trata de liderança. Por quê? Porque você tem que provar,
você tem que provar através das suas atitudes. É através das suas atitudes que você prova para a pessoa que está falando com você que realmente você respeita ela. Quando você ouve essa pessoa, com certeza você está demonstrando para ela que você respeita ela, que você valoriza ela e, consequentemente, fica muito mais fácil de você conquistar a autoridade que é tão importante para um líder, que é a autoridade, que é conquistar essa autoridade. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldades em ouvir, não pense que é o fim do mundo. É só você entender que você precisa de desenvolver essa habilidade e começar a se concentrar nisso. Algumas dicas que eu posso te dar é quando você for conversar com alguém, você deixa o celular de lado. Você já viu tanto que é chato você conversar com uma pessoa com o celular na mão, ela tá olhando aqui e o que você tá falando pouco importa? Então, você desconectar de celular, desconectar de distrações, faça um esforço para olhar no olho da pessoa, para se concentrar no que ela está falando. Se ela está afirmando alguma coisa, você balança a cabeça. Se ela está fazendo negação, você chacoalha a cabeça, acompanhando, demonstrando para a pessoa que você está interessada no que ela está falando, que o que ela está falando é importante para você, que a opinião dela é muito válida para você, ok? Então, esse foi mais um vídeo falando sobre liderança e esse especificamente falando sobre essa habilidade de ouvir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações que sempre eu estou trazendo novidades sobre liderança, sobre vendas, negócios, né, de um modo geral. E se você gostou, deixa o like também no vídeo, comente, se você quiser sugerir algum assunto também, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Até logo!